Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Nive Kids! E hoje de um jeito bem diferente, porque hoje é o nosso último culto Nive Kids da nossa série Atributos de Deus. Então a gente quis gravar de um jeito diferente para ficar de um jeito que vocês sentissem que a gente está na casa de vocês, também para ficar bem aconchegante para vocês se sentirem abraçados por nós. Tá bom? E hoje é o nosso último culto, como a gente já falou aqui. E nossa, quantas coisas nós já vimos, quantos atributos de Deus nós já vimos. Nós vimos que Ele é a essência da graça, que Ele é santo, que Ele é o juiz, que Ele é justiça, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tantas coisas que Deus é, e Ele também é um Deus pessoal. E hoje nós vamos aprender mais um atributo de Deus. Só que antes, o que está faltando, Gabriela? Está faltando orar e também o louvor. Então vamos orar. Ora aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos conservado, Senhor, durante todos esses cultos do Nive Kids, Pai. Que a Tua palavra tenha entrado, Senhor, nos nossos corações, no coração de cada criança, Senhor, e no coração de cada papai, cada mãe, cada pessoa que está nos assistindo, Deus. Que Tu possa nos abençoar, Senhor, e abençoar mais esse culto do Nive Kids, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos louvar? Gente, quantos bichinhos! Todos eles louvam a Deus. Vamos louvar? Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos cantar com a dona cigarra, si, 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 lo, 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 lo. Vamos cantar com a dona cigarra, mi, 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 po, 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 po. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos gargalhar com a dona hiena. Vamos gargalhar com a dona hiena. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos abraçar como o Senhor Urso, um abraço de amigo, um abraço de irmão. Vamos abraçar como o Senhor Urso, um abraço de amigo, um abraço de irmão. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos nadar como os peixinhos, nadando, nadando, nadando no rio. Vamos nadar como os peixinhos, glug, 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 nadando no rio. Assim, assim, assim eles louvam a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos voar como os passarinhos, batendo as asinhas, saindo do ninho. Vamos voar como os passarinhos, batendo, batendo as asinhas. Assim, assim, assim eles louvam a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos mexer como cachorrinho, estica, remexe, balança o rabinho. Au, 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 au. Estica, remexe, balança o rabinho. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos aplaudir como a foquinha, com muita alegria ela bate palminha. Vamos aplaudir como a foquinha, com muita alegria ela bate palminha. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Que lindo!
Olá, criançada! Que bom estarmos juntinhos de novo! Vamos conhecer os nossos novos amiguinhos! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante, cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém, com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar lá lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Então cante, cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar lá lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, 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 lá 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 lá
Voltamos! Então, hoje o tema da nossa lição é o seguinte: Deus é soberano. Sim, Ele é soberano. E tu acredita, Gabriela, que tem gente que acha que Deus não é soberano com tudo isso que aconteceu esse ano? É verdade, com toda essa pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente Deus levou, muita gente ficando doente, as pessoas perderam a esperança em Deus e acham que eles não têm plano algum. Sim, elas pensam que Deus simplesmente perdeu o controle da situação e que Deus não se importa com elas. Mas não é assim. Deus, ele é soberano. Ele sabe de tudo que aconteceu, como a gente já viu que ele é infinito. Então, ele sabe de tudo que aconteceu, de tudo que acontece e de tudo que ainda vai acontecer. Então, Inclusive, se a gente abrir lá em Jó, a gente vai ver um pouco disso. Vamos abrir, crianças, lá em Jó 23, 13 e 14. Jó, capítulo 23, versículo 13 e 14. Eita, passei. Diz assim, ó: Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Sim, nós temos que entender muito bem aquele versículo que diz lá em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu fui chamado, se a Gabriela foi chamada, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, então tudo que acontece na sua vida tem um porquê, tem uma razão e também faz parte do plano maior de Deus. Você pode adoecer, você pode ficar triste, você pode estar num momento feliz, tudo faz parte do plano de Deus.
E ainda tem uma outra coisinha. Se você nasceu, você também não é um acidente. Você foi chamado também por Deus. Por isso que ele lhe trouxe a vida. Isso é verdade. Não é? Então, vamos abrir lá também agora em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Bora ver o que diz lá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Diz assim: Fiquem sabendo que agora... Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam disso. Somente o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam todas as suas leis que eu estou lhe dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Então, aqui a gente pode aprender 3 coisinhas bem básicas. Primeiro, que o Senhor é Deus no céu. Então, assim como ele governa o céu, os anjos e todas as partes celestiais, esse daqui é o nosso primeiro aprendizado. O nosso segundo aprendizado é que ele também é o Senhor Deus na terra. Então, tudo que acontece aqui é governado por Deus. Às vezes a gente acha que alguma coisa má que acontece também, que é Deus que está colocando. E na verdade não. As coisas ruins que acontecem com a gente são frutos do nosso pecado, do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão. E aí, para sanar esse pecado, para ter uma forma de nós estarmos mais juntos de Deus, veio Jesus Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos deixar mais perto de Deus, para que nós possamos viver uma vida feliz com Deus. E como é que a gente consegue viver essa vida feliz aqui na terra que Ele nos deu? Está escrito lá no versículo 40. Obedeçam todas as suas leis que eu estou lhe dando hoje. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, o que diz aqui, porque com a nossa obediência a gente vai entender que Deus é soberano e que Ele governa e reina sobre as nossas vidas. Agora, bora abrir lá em Colossenses? Bora. Crianças, Colossenses é Novo Testamento. Vamos abrir lá em Colossenses 6, na verdade, Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Pronto. Diz assim: Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Esse ele que a Bíblia está falando aqui é Jesus, o Filho de Deus, e por meio dele, todas as coisas foram criadas. E aí a gente vê também que tudo depende de Deus, tudo depende dele, a nossa vida depende dele, porque já pensou? Se ele não quisesse que nós existíssemos, nós nem tínhamos nascido. Então toda a nossa vida, tudo que a gente tem, o mundo todo depende de Deus. Por mais que as pessoas não acreditem, tudo depende de Deus. E agora, GB, bora ler também lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo pra frente. Capítulo 6, versículo 15. Posso e ler? o início do 16. Pode, GB. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus é o que...
Vamos do início? Peraí. Vai. Que a letra tá muito pequenininha, gente. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Então, o que a gente aprende aqui? O que a gente aprende aqui? Que Deus, ele é o único soberano. Ele é o único que ele é imortal. Olha aqui, é o início do 16. O único que é imortal. E a gente pode ver também que todas as coisas, elas vão acontecer num tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo da Gabriela. Por exemplo, às vezes a gente tá com muita fome. Aí a gente diz, mãe, eu quero comer agora. Principalmente se for no almoço. Você vai poder comer naquela hora? Não. Você vai ter que esperar a mamãe, ou o papai, ou o tio, a vovó preparar o almoço ainda para que no tempo certo você se alimente. Assim acontece na nossa vida também. E por mais que às vezes a comida seja apenas o biscoito, você não vai também comer assim, ó. Não, tem que esperar o tempo de alguém lá pegar o biscoito e servir você. Até se você mesmo for lá pegar o biscoito, você ainda vai ter que se deslocar de um lugar para o outro para pegar o biscoito para poder comer. E tudo isso leva tempo. E Deus é quem tem o controle do tempo. Ele que faz as coisas no tempo certo. E aí tem uma outra coisa aqui também, Gabriela, que me chama a atenção, que diz o seguinte: Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês já pararam para pensar nessa expressão Rei dos Reis? Presta atenção que interessante. Então, por exemplo, nós temos os reis, que são, hoje isso daqui foi escrito na época que tinha reis. Hoje a gente tem os presidentes, nós também temos os reis, temos os governantes. Os primeiros ministros. Então a gente tem todas as autoridades. E aí imaginem que nós temos aqui um monte de rei e o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o rei de todos esses reis. Então ele é acima ainda, ele tem autoridade suprema, ele é soberano, porque aqui nós temos os reis e os governantes e Deus ainda está acima deles, ele ainda manda neles. É como se, por exemplo, tivesse os pais aqui, o papai e a mamãe, e Deus, ele é o pai dos pais. Tá entendendo? Olha aí como é o negócio. Então, os pais e as mães ainda estão debaixo da autoridade e da soberania do nosso Deus. Não é legal isso? Bora lá então para o nosso próximo versículo. Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos é antes de 1 Timóteo. Mas ainda é Novo Testamento. É lá depois de Atos. Romanos capítulo 9, versículo 20. Já achei. Pode ler então. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Olha aí, então o que a gente aprende aqui é justamente isso. Se nós somos feitos por Deus, se nós somos criaturas de Deus, a gente não pode chegar com ele e dizer assim: Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez para fazer isso e não aquilo? Não, nós temos que lembrar que foi Deus que nos fez, foi Ele que nos moldou desde o ventre da nossa mãe, como diz lá no Salmo 139, que Ele nos chamou à existência quando ainda nós nem existíamos. Então foi Ele que planejou a nossa vida. Então a gente não pode ir contra Ele ou então dar conselhos para Ele, dizer assim: Deus, eu acho melhor se eu fosse daquele jeito, se eu fizesse isso e aquilo. Não, Deus nos criou seres únicos. Lembra que a gente aprendeu na lição passada ou retrasada
que Ele é um Deus pessoal, que Ele nos criou de uma forma única e que Ele se relaciona conosco do jeitinho que nós somos. Não importa se nós somos altos, baixos, magrinhos, gordinhos, cabelo liso, cabelo cacheado, louro, moreno, não importa. Deus é um Deus pessoal e Ele reina sobre as nossas vidas. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Tem mais algum versículo, GB, que a gente tem que ver? Eu acho que a gente poderia ver lá em Mateus também. Mateus, tá bom. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, pessoal. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Olha só o que Deus diz sobre a gente, sobre a nossa vida. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que passarinhos. Você já testou contar quantos fios de cabelo você tem? Tu já tentou, Gabriela? Eu já tentei, mas faz muito tempo e eu não consegui. Eu também já tentei. Eu acho que eu não passei de 20. É muito, mas Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo nós temos para você ver o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele se importa comigo. Ele é tão soberano sobre as nossas vidas que Ele cuida de nós também. O que Ele diz para nós? Não termos medo. E Ele cuida todas as nossas vidas, que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. O quanto Ele conhece a gente, né? O quanto Ele conhece a gente. Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. E para finalizar, nós temos lá em Isaías, bora lá para Isaías, Velho Testamento. Isaías, depois de Eclesiastes, Cantares, certinho, ó. Capítulo 40. 40, quais são os versículos, GB? É o 25 até o 28. 40, do 25 até o 28. Bora lá. Já, crianças? Eu vou ler aqui, então. Esse daqui já é os nossos últimos versículos para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? E diz assim, prestem atenção. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Já pensou quão grande é o nosso Deus? Verdade. Ele criou todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, e elas o obedecem. E aqui a gente diz que ele fala com o povo de Israel, perguntando assim: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Isso muitas vezes é o povo de Israel se perguntando isso, e a gente também se pergunta quando a gente está passando por alguma coisa difícil. A gente pergunta: Deus, será que o Senhor não se importa conosco? E na verdade, Ele se importa sim. O que ele diz aqui? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e nem fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Então nós temos que ter consciência, nós temos que ter a sabedoria de que Deus, Ele é soberano, que Ele se importa com cada um de nós e que Ele reina sobre o mundo inteiro. Então essa pandemia que aconteceu estava dentro dos planos de Deus. Tudo que acontece conosco está dentro dos planos de Deus. E de um jeito ou de outro coopera para o nosso bem.
Mas nós temos também que ter a sabedoria de ler a palavra de Deus e obedecer aquilo que está escrito. Tia, mas eu ainda não sei ler. Não tem problema. Peça para o seu papai, para a sua mamãe, ler a Bíblia para você e eles lhe ensinarem conforme o que está escrito nas Escrituras. Porque o papai e a mamãe também têm a responsabilidade de ensinar cada um de vocês conforme as Escrituras Sagradas, certo? Então, vamos orar? Para encerrar essa nossa última aula do NIB Kids, nós oramos e esperamos que vocês tenham aprendido muito de Deus. Foi muito bom para a gente estar aqui, foi muito bom para todos os professores e nós vamos sentir muita falta disso, mas logo nos vemos pessoalmente, Sim, e nós queremos agradecer primeiramente a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo, agradecer também aos professores, a nossa líder Carol e o Ney, que são os líderes, ao pastor também, e a cada papai e mamãe, a cada titio, titia, avó e avô, a cada irmão, a cada um que colocou o vídeo para aprender mais e mais, para conhecer mais a Deus também e para conhecer quais são os atributos de Deus e como isso nos afeta, porque Deus é soberano e nós fazemos parte da magnífica criação. Então, vamos orar? Amém. Vamos orar. Eu que oro agora. Paizinho, fechando os olhinhos e cruzando as mãozinhas. Vamos lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor se importa conosco, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que participaram do NIB Kids de alguma forma. Muito obrigada pela vida da Carol e do Ney, Senhor, que são os líderes, pela vida do pastor, Senhor, que também é o nosso líder. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos professores que se dispuseram, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, pela vida das meninas da dança, pela vida da Ana Clara, Senhor, que ensaiou elas, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, também por cada criança e por cada pai, por cada mãe, por cada familiar, Senhor, que assistiu, que aprendeu, que ajudou de alguma forma também, Paizinho. Nós só temos a te agradecer, Pai, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor tem cuidado de nós, Paizinho. Continua, Senhor, fazendo a obra nas nossas vidas e na vida de cada uma dessas crianças, Pai. E, Pai, que a palavra que foi lançada no tempo certo floresça, porque o Senhor é quem dá o crescimento. Continua nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos dá um ano, Senhor, na Tua santa paz. E que nós possamos, Senhor, a cada dia mais obedecer a Tua palavra, obedecer o papai e a mamãe também. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Feliz Ano Novo, gente! Feliz que Deus Ano abençoe! Novo! Deus abençoe todos vocês! Amém! Tchau!